A entrevista desta edição, Imposto de Renda para Profissionais Liberais. E a reportagem da semana faz um balanço de conquistas da engenharia organizada. E a seção No Ponto fala sobre ferrovias. A FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, abriu uma discussão muito ampla sobre a ferrovia, sobre a malha ferroviária brasileira. Essa discussão envolve cargas e passageiros. Essa discussão envolve em que regiões e quais as regiões que devem ser atingidas. Na verdade, nós pensamos em todas. Nós pensamos que nós devemos estar resgatando a nossa malha ferroviária, nós pensamos que nós devemos estar otimizando os nossos transportes através da ferrovia, buscando quais são os problemas que aconteceram para que nós não tivéssemos mais uma ferrovia no Brasil toda e confiável. Nós vamos buscar também nessa discussão o que nós precisamos fazer, brasileiros, governos, iniciativa privada, para que nós possamos incrementar a ferrovia brasileira. Nós temos a condição de optar por áreas, a Ferrovia Brasil, a ferrovia que possa integrar os nossos estados, as nossas cidades, de tal forma que nós possamos pensar na mobilidade e diminuir a quantidade de transportes de caminhões, a quantidade de pessoas viajando de outras maneiras, senão um de trem, que sempre foi uma viagem confiável, uma viagem de horário e confortável. Sem dúvida nenhuma, a discussão da ferrovia traz para nós um resgate daquilo que todo brasileiro está buscando. Ter uma ferrovia confiável e ter trem para a gente andar. O CESP oferece cursos de inglês, espanhol, alemão e francês, do nível básico ao avançado. Não perca esta oportunidade. Informe-se sobre a formação das turmas. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos falar sobre imposto de renda para autônomos e pessoa jurídica. Quais as principais dúvidas, os principais conflitos. Vamos também aí fazer um diagnóstico, um raio-x de como é a tributação no país. Para conversar conosco, não poderíamos escolher entidade mais representativa aqui no estado de São Paulo, mais credenciada que o Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo. Estamos recebendo Sebastião Gonçalves, que é conselheiro do CRC-SP. Sebastião, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso. Em nome do Conselho, quero agradecer o convite e fico à disposição aqui para esclarecer as dúvidas. Perfeito. Sebastião, primeiramente, em que época do ano esse profissional tem que prestar as suas contas aí para o Leão? Bom, de uma forma geral, especificamente para todos os cidadãos brasileiros, né, é entre o mês de março e abril, no caso aqui 2014, para acertar todo o que ocorreu durante o ano de 2013. Então, até março e abril, até 30 de abril de 2014, tem que fazer o ajuste de contas com o governo federal. Perfeito. Antes dessa data, é claro que algumas dicas aí para esse profissional já se organizar, para na hora que ele estiver lá diante de mandar informações, ele possa fazer isso aí de maneira mais célere, já mandar para o contador alguma informação. É muito oportuna essa colocação que você está fazendo, Fábio, porque assim, eu sempre disse isso para todos os profissionais e para os contribuintes de uma forma geral, que imposto de renda não se faz no mês de março e abril. Imposto de renda se faz de janeiro a dezembro do ano, porque é ali que ocorreu os fatos geradores. Então eu sempre oriento o seguinte: se organiza mês a mês toda a sua movimentação, do que ganhou, as variações patrimoniais, que é muito comum, compra carro, vende carro, compra apartamento, vende apartamento, e muitos dos contribuintes acham que tem que resolver isso só na hora de fazer o ajuste de conta lá no ano seguinte. Não, porque se vender um bem e teve um ganho de capital, o imposto já é devido na época, não é agora que vai fazer o ajuste de conta. Então, resumidamente,
todo profissional, no caso aqui dos engenheiros, o recado que eu dou, que se organize, que nós estamos já no final de 2013, ainda há tempo de se reorganizar, pegar toda a movimentação de janeiro a dezembro, já separar, colocar numa pastinha, para quando chegar no dia 1º de março já estar disponível para que ele mesmo possa fazer ou procurar um profissional da contabilidade ou outro profissional que tenha esse conhecimento, porque não é privativo de nenhuma profissão fazer declaração de imposto de renda, quero deixar bem claro isso. Mas se tem dúvidas, eu aconselho recorrer a um profissional que tenha o conhecimento suficiente para declarar bem o seu imposto de renda. Sebastião, então é bom que é um alerta para o pessoal que fala assim, poxa, que pauta é essa de imposto de renda tão longe do prazo? É que quanto mais organizado se estiver, melhor. E aí, aproveitando então, essa relação com a contabilidade, porque muitas vezes o profissional autônomo que quer reduzir os gastos aí ao máximo, fala assim, não, poxa, eu mesmo vou fazer minha contabilidade 100% sozinho. Isso não é recomendável ou seja, o papel do contador, que é esse elo entre nós e o governo federal, é imprescindível, né? Aí cabe uma ressalva. Quando você está falando do profissional liberal autônomo, ele não tem uma contabilidade especificamente. Aí nós temos que fazer duas divisões. Perfeito. Primeiro, se ele trabalha para pessoas físicas. Aí é uma condição que ele obrigatoriamente tem que recolher o carnê-leão todos os meses. Vamos supor, se ele trabalhou para uma pessoa física, prestou um serviço, um exemplo, de R$5.000, em janeiro de 2013, ele tem que ir na tabela e calcular o imposto, recolher até fevereiro e assim sucessivamente. Essa é uma recomendação, porque muitos profissionais, às vezes, têm muitos rendimentos durante o ano e não esquece que rendimento entre pessoas físicas, ele tem que recolher o carnê-leão obrigatoriamente todos os meses. Agora, se ele tiver uma relação com uma pessoa jurídica, ele autônomo, com uma pessoa jurídica, se fala sempre do contrato, que é obrigatório até pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem um contrato, até com as pessoas físicas deve ter um contrato, se recomenda sim, porque o Código de Defesa do Consumidor obriga a ter um contrato. Se ele tiver uma relação com uma pessoa jurídica, aí a pessoa jurídica passa a ser a responsável pela retenção do imposto na hora do pagamento. Então ele tem duas situações que ele tem que tomar cuidado. Ele tem uma relação com pessoa jurídica e entre pessoas físicas. As pessoas físicas, a responsável dele é recolher o imposto na modalidade carnê-leão. Se é pessoa jurídica, a retenção é natural. E ao final do exercício, a fonte pagadora, que é a pessoa jurídica, vai dar um informe de rendimento, o quanto pagou e quanto que se reteve. E ele, como na condição de pessoa física, ele tem a obrigação de fazer todo um trabalho mensal, de janeiro a dezembro, todos os rendimentos que teve, e apresentar na ficha rendimento recebido de pessoas físicas. Vamos então partir o seguinte, as diferenciações básicas das declarações do autônomo e pessoa jurídica. Então, primeiramente do autônomo, o que é preciso mais se atentar para declarar as informações? Primeiro, não esquecer de nenhuma fonte que ele teve durante o ano de rendimentos. Que hoje a Receita Federal está muito assim, vamos falar, a nível de tecnologia, a Receita hoje avançou muito no país. Então ela tem um controle muito rígido do contribuinte, porque ela tem muitas informações das fontes pagadoras. Então o cuidado que o contribuinte tem que ter é olhar, perceber, controlar todos os rendimentos que ele obteve durante o ano, para ver se não esqueceu nenhum, que é muito comum isso. Às vezes a pessoa tem uma fonte que, eu esqueci de declarar porque não teve um controle adequado, porque nós temos aquela cultura ainda, melhorou mais, de deixar as coisas para a última hora, e na última hora você acaba esquecendo das coisas. Por isso que eu sempre recomendo que imposto de renda se faça durante o ano. Então esse é um cuidado que tem que ter, não deixar para a última hora e não esquecer nenhum rendimento, que é uma das coisas que mais acontece em malha fina hoje, são rendimentos que ele recebeu durante o ano e por algum motivo ou outro ele esqueceu de declarar, com erro, por algum motivo. Perfeito. Esse é o principal para o autônomo, é isso? Tem vários itens, né? Isso eu estou falando do rendimento. Existe aí o problema também do patrimonial dele. Muitas vezes ele comprou um imóvel ou vendeu um imóvel, ele tem que ser compatível o patrimônio dele com a receita que teve e com o patrimônio adquirido. Essa evolução patrimonial é que ele tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa, eu não estou dizendo aqui que existe uma sonegação, mas às vezes as pessoas têm que tomar o cuidado. Na hora de receber um dinheiro, ele tem que saber que aquele dinheiro tem que ter origem, a origem tem que ser tributada. E às vezes por esquecimento ou por falta de conhecimento, a pessoa recebe durante todo o ano um dinheiro e às vezes não justifica o acréscimo patrimonial. E depois fica numa situação muito difícil quando ele vai acertar as contas lá em abril, o imposto já é devido durante todo o ano de 2013.
É um pouquinho muito técnico isso, a gente que está acostumado a lidar, a gente já tem, hoje eu especificamente, todos os meus clientes que trabalham comigo já tem eu reeduquei esse pessoal a trabalhar de uma forma que tudo que eles vão fazer durante o ano eles conversam comigo. Porque quando tem uma venda de um imóvel, muitas vezes tem ganho de capital, e o ganho de capital se tributa a 15%, que eu acho que é um absurdo no Brasil, mas é a lei que está aí. Os 15% no ganho de capital é devido no mês subsequente ao da efetuação da venda. Isso ocorre muito. As pessoas chegam lá em março, em abril, aí vai ver que vendeu o imóvel, não pagou imposto, aí paga com uma multa de 20% mais taxa Selic. Então, são esses cuidados. Resumidamente, omissão de receita, não esquecer nenhuma, toda a variação patrimonial, tomar cuidado, não esquecer nenhuma, e as deduções que poderíamos entrar, né? Que aí vai ser uma opção, ou pelo desconto simplificado, que a legislação permite que se abata 20% dos rendimentos tributados, limitado vai ser mais provavelmente em 2014 a R$ 14.500 sobre o rendimento bruto. Imagine que ganhou R$ 100.000 no ano, 20% daria 20 mil, não pode abater 20, vai ficar limitado a 14.500, porque ainda não saiu as normas para 2014. E ou pode ir pelas deduções legais, ou seja, despesa médica, odontológica, todas as despesas que são consideradas médicas. Despesa com educação, aqui eu faço uma consideração, porque nós lamentamos que fica limitado a um valor inexpressivo de R$ 1.000, R$ 2.000 por dependentes por ano, que é uma coisa que eu sempre questiono, porque eu acho que tinha que ser ilimitada a despesa com instrução, que a educação é fundamental. Eu acho que saúde e educação caminham juntos, eu acho que os dois teriam que ter o mesmo tratamento. Infelizmente a educação é limitável, saúde é ilimitada? É ilimitada a despesa. Perfeito. O Jornal do Engenheiro, nesta edição, está aí usando o espaço da entrevista para tirar grandes dúvidas, as mais comuns, a respeito do imposto de renda para o profissional, pessoa jurídica e o autônomo. Nós aí elencamos os principais alertas a respeito do autônomo. E pessoa jurídica, tem algo assim mais peculiar que é bom a gente alertar os nossos telespectadores? Em linhas gerais, eu sempre oriento o seguinte, é lógico que vai depender do perfil de cada contribuinte ou de cada engenheiro especificamente aqui. Eu sempre recomendei que a pessoa jurídica ela traz muito mais vantagem tributária dentro de um planejamento lícito, tá? Porque hoje nós vamos falar aí, o rendimento, a tabela vai de 7,5% a 27,5%. Geralmente o profissional da engenharia ele tem um rendimento, acredito, um pouco superior, com certeza ele vai cair numa faixa de 27,5%, como autônomo, pessoa física. Se ele abrir uma pessoa jurídica e prestar serviço como pessoa jurídica, ele tem um planejamento tributário muito bom. Por quê? Ele vai pagar, no máximo, aí, a carga tributária dele vai ser 16,33%. Daqui a pouco, na entrevista, um panorama geral a respeito do imposto de renda no Brasil. O CESP promove encontros de orientação profissional destinados a jovens entre 14 e 19 anos. Os atendimentos são individuais. Ligue e saiba mais. Ainda nesta edição, veja um balanço das conquistas da engenharia em 2013. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. O CESP disponibiliza serviço de assistência previdenciária focado na obtenção de aposentadorias, pensões e recursos junto ao INSS. Entre em contato e saiba mais. Bom, vamos então partir agora para o macro, né? Falamos especificamente dos profissionais, mas vamos falar um pouquinho da conjuntura, porque aumenta a inflação, os profissionais aumentam os seus preços para poder corrigir, se o sujeito é um seletista também, o seu sindicato lá briga também aumenta, só que a tabela do imposto de renda
parece não acompanhar essas altas da inflação. A gente ainda tem, segundo nós conversávamos nos bastidores, uma defasagem, né, anterior a esses reajustes mais recentes. Queria que o senhor desse um panorama aí a respeito deste assunto. Esse assunto é muito importante, Fábio, porque eu acho que é uma questão de conscientização da sociedade. É um clamor que seria popular, que teria que ser investido sobre os nossos representantes lá em Brasília, porque eu acho que tem um aumento de imposto sem lei nesse país. A partir do momento que essa tabela ficou congelada num passado não muito distante, e hoje nós temos uma média de 50% que ela está defasada. Hoje o limite de isenção da tabela está em torno de R$ 1.740. Era para ser 50% superior vamos aumentar a isso. de 50%, iria para 2%. Você vê quantos contribuintes deixaria de pagar imposto, sobraria mais dinheiro no teu bolso e isso reverteria para a economia, uma alavancagem na economia para o consumo. Então eu acho que isso é um trabalho que tem que ser os sindicatos de engenheiros, toda a sociedade envolvida, e realmente proclamar essa diferença, quer dizer, fazer um manifesto de insatisfação e pleitear que essa diferença seja corrigida. É um trabalho difícil, mas aí falta um pouquinho de cultura, um pouquinho de educação nesse país para que isso ocorra. O que aconteceu nos últimos tempos para acalmar um pouquinho a sociedade foi um acordo desde 2005, se não me falha a memória, com as centrais sindicais, que a todo ano se vem por lei que se corrige 4,5% a tabela. Vai até 2015, agora já está fechado isso, quer dizer, já faz um acordo de correção pré-estabelecida, quer dizer, a inflação não é 4,5% ao ano, às vezes é pouco ser mais, pode ser menos, se for menos, ótimo. Mas é aquela diferença de 50% lá atrás, nós vamos carregar um passivo que nós estamos carregando e estamos pagando um imposto sem uma lei, ao meu ver. Perfeito. Algo também aí que é muito importante a gente conversar é o seguinte, muito se fala que com o avanço da tecnologia, a Receita Federal aí conseguiu algo que uns chamam de Big Brother fiscal, né? A capacidade de relacionar operações financeiras, ainda que a sua distância geográfica, física e até de pessoas aconteça. Como é que está de fato esta relação? A Receita hoje pode realmente ver tudo, fiscalizar tudo, juntar todos os dados ou está caminhando para isso? Já está caminhando e já está num processo quase final. Hoje a gente chama de Big Brother, que a gente chama da Receita Federal. A Receita tem muitos controles hoje. Ela tem a vida do contribuinte na mão. Até uma novidade que, num curto prazo, as pessoas físicas não vão mais fazer a declaração de imposto de renda. Só vai dar o ok. A Receita vai transmitir para o contribuinte, ele vai dar o ok. É lógico que vai ter que mudar, fazer algumas mudanças na legislação, mas a grande maioria, que hoje 70%, 75%, faz o desconto padrão. Quer dizer, então não tem muito o que fazer. É o rendimento, usa os 20%, que a lei permite isso. Então, voltando para o foco da Receita Federal, a Receita evoluiu muito em tecnologia. O que está faltando na sociedade é mudar a legislação. Pedir para os nossos representantes que mudem a legislação, que a carga tributária é muito alta. E hoje, a União, hoje, ela tem um controle, especificamente a Receita Federal do Brasil, hoje ela controla, por intermédio da DEMED, controla todas as despesas médicas, da DIMOB, todos os vencimentos de aluguéis. Tem a DIRF, que é o principal instrumento da Receita Federal, onde que todas as fontes pagadoras informam até fevereiro de cada ano tudo o que ocorreu no ano anterior. Então, quando a declaração entre março e abril, a Receita já está esperando os números para fazer o confronto. E tem muitas outras declarações que hoje a Receita, a que faltava que era a DEMED, que era a mais importante, que o contribuinte, ou por erro, não posso falar que era por má fé, usava uma despesas médicas, vamos supor, gastava R$3.000, por erro colocava 6.000, estou dizendo aqui que era intencional. A Receita detectou isso, é tão verdade isso que a Receita criou agora, quando faz uma retificadora, ela criou uma numeração, do seu conhecimento, Fábio, A1, A2, A3, A4. Isso aqui eu estou falando informalmente, mas a Receita tem um controle muito rígido sobre a retificadora. Aquele contribuinte que fica retificando muito, ele é sujeito a cair em malha fina, porque ele é um potencial contribuinte problemático perante a Receita Federal do Brasil. Bom, Sebastião, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente deixa aí na tela a página no Facebook do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado de São Paulo, onde você vai poder ser direcionado aí para todas as informações eletrônicas prestadas por essa autarquia aqui que rege a contabilidade paulista, está irmanada com o Conselho Federal de Contabilidade. 2013 é o ano da contabilidade e eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações.
Ok, Fábio, eu quero agradecer pelo convite. Continuamos à inteira disposição aqui dos sindicatos de engenheiros e o Conselho está lá, sempre de portas abertas, e o que precisar, ou eu, Sebastião, ou um outro conselheiro, com certeza estará aqui assim que vocês solicitarem a sua disposição. Eu agradeço pela atenção e desejo sucesso a todos, como estamos também numa reta final de ano, desejo a todos os profissionais da engenharia que tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado. Perfeito. Um assunto bom e importante nunca é suficiente. Não todas as dúvidas aqui foram, com certeza, sanadas. Um grande educador, Paulo Freire, dizia o seguinte: partir de não significa permanecer em. Então, este programa é um ponto de partida para que você possa, cada vez mais, prestar melhor as suas contas. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Em 2013, a engenharia organizada avançou. Isso foi fruto da representatividade forte. O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, a Federação Nacional dos Engenheiros e a Confederação dos Profissionais Liberais de Formação Universitária, CNTU, trabalharam muito. Veja agora apenas uma amostra das vitórias. Um dos destaques para os engenheiros paulistas foi as campanhas salariais. Ganhos reais de 2,5% em média garantiram melhoria de vida para mais de 100 mil profissionais. Além disso, o EasyTech, instituição de ensino mantida pelo CESP, conquistou em 1º de novembro o credenciamento junto ao MEC, que autoriza curso de graduação em engenharia com foco em inovação. Já a Federação Nacional dos Engenheiros manteve sua luta para elucidar a respeito do salário mínimo profissional, um direito da categoria. Quem esclareceu mais uma vez sobre o assunto foi o jurista Francisco Rezec. Ainda em nível nacional, a engenharia organizada continuou à frente dos debates sobre o legado da Copa do Mundo. Eventos, discussões, apoio técnico. A FNE foi reconhecida pelo governo como apoiadora fundamental. Em relação à CNTU, que reúne profissionais liberais com formação universitária, os destaques são: o avanço nos trabalhos do coletivo de mulheres. O grupo apoia sua atuação no tripé saúde, trabalho e política. E também os debates constantes sobre os principais problemas do país, o que culminou com a realização do 2º Encontro Nacional, evento para debater o movimento sindical das classes médias. Para saber mais a respeito de todos os inumeráveis desafios e conquistas da engenharia organizada, acesse os nossos portais na internet: www.cesp.org.br, www.fne.org.br e www.cntu.org.br. Os associados do CESP contam com diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo do mercado. Acesse o nosso portal e saiba mais sobre este e outros benefícios. O CESP, em parceria com o BB Previdência, coloca à disposição dos associados um plano complementar de aposentadoria. Saiba mais acessando o nosso site www.cesp.org.br.